Você deve saber que tudo que é criado, tudo que é manifestado na vida do ser humano parte do invisível. Toda materialização que existe nesse universo, tudo criou-se através do invisível. Se você tem, se você consegue materializar, se você consegue produzir algo em sua vida, isso é produzido através do invisível. Então, quando você tem consciência que o invisível produz a realidade, que o invisível é que cria e que manifesta e que materializa as coisas, você passa a ter um controle sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você está pensando em produzir. Mas quando você nega o fato do invisível criar a realidade, do invisível manifestar, de produzir, de materializar aquilo que você quer, você se torna limitado. De uma certa forma, você passa a viver de acordo com o ego. Aquela pessoa que vive de acordo com o ego e que acredita que a manifestação, a materialização não é coisa do invisível, essa pessoa está limitada pelo ego. Por isso, a grande maioria das pessoas não consegue produzir, não tem uma vida de acordo com o que elas querem, porque simplesmente elas se limitam em acreditar que tudo que existe é fruto da própria matéria, a matéria que cria a matéria. Então, quando você tem consciência que tudo aquilo que você quer é produzido através da sua imaginação, você imagina, e quando você imagina, você acessa esse invisível e com isso vai transformar a realidade. Quando você tem essa consciência, você passa a manifestar a vida que você quer, a realidade que você deseja. Então, tudo aquilo que você deseja pode ser produzido a partir desse sentimento, a partir do momento que você passa a acreditar nessa maneira de ser. Você passa a acreditar nessa forma de produzir a realidade, nessa forma de manifestar, de materializar as coisas. Você não deve viver simplesmente de acordo com o que você vê. Quando você passa a viver de acordo com o que simplesmente você vê, você passa a viver na limitação do ego. Você passa a ter uma realidade limitada pela mente, limitada pelo ego, limitada pelo corpo. Então, a mente ela vai se limitar simplesmente naquilo que você vê. Mas quando você tem consciência que tudo parte do invisível, você passa a ser capaz de produzir a realidade que você quer. Você vai ser capaz de criar tudo aquilo que você deseja. O que o ser humano deve saber é que ele, dentro de cada pessoa, dentro de cada ser humano, vai existir a presença do Deus Criador. Quando você reconhece que em si existe a presença do Deus Criador, você passa a ter essa capacidade de criar a realidade que você quer. Você não vai se limitar no ego, você não vai se limitar no corpo ou na mente, porque a sua realidade, ela é criada, a sua realidade é criada através desse ser interior, desse Deus interior que existe em você. Então você deve saber que em você existe a centelha divina, que você existe o Deus Criador. E quando você tem essa consciência de que em você existe o Deus Criador, você passa a ter toda a capacidade de criação. Você não está se limitando, você não vai se limitar simplesmente à criação da mente, à criação do ego, mas sim você vai criar aquilo que verdadeiramente você quer. Você passa a ser capaz de produzir toda a realidade que você deseja. Mas quando você desconhece essa existência, quando você desconhece a existência do Deus Criador em você, você passa a ser vítima da criação do ego. Essa criação que muitas das vezes não é a criação que você gostaria que fosse na sua vida. Mas quando você tem o conhecimento da existência do Deus Criador em você, você não vai mais se limitar simplesmente à criação do ego, mas você vai se expandir naquilo que você quer. Você vai ser capaz de produzir todos os desejos, toda a realidade. A sua realidade vai ser produzida de acordo com aquilo que você deseja. Você passa a ser capaz de transformar a sua realidade, fazer da sua realidade uma realidade de abundância, uma realidade de prosperidade. Se você acredita que em você existe a presença do Deus Criador, você vai saber também que você vai ser capaz de transformar, de realizar a sua vida, você vai ser capaz de transformar a sua vida em uma vida melhor, uma vida próspera e uma vida de abundância. Então, a vida de prosperidade, a vida de abundância que você quer, ela acontece a partir do momento que você reconhece que é capaz, reconhece que é capaz de criar a sua realidade, reconhece que é capaz de saber que existe um Deus Criador em você. Então, esse Deus Criador que existe em você, ele vai ser capaz de transformar a realidade ou fazer da sua realidade a realidade que você verdadeiramente quer. Por isso é necessário que você não esqueça que você tem em si o Deus Criador. Com isso você se torna livre, você se torna ilimitado para a criação daquilo que você quer. Você deve saber que tudo parte do interior, tudo parte do invisível.
para depois se manifestar, para depois se materializar. Mas quando você desconhece, quando você não tem o conhecimento de que o invisível vai produzir a realidade, que o invisível vai manifestar, vai materializar a realidade que você vive, quando você desconhece isso, você vai estar vivendo de acordo com o ego. Você, de uma certa forma, se torna separado desse Deus Criador. Você deixa que o ego crie. A realidade que você cria a partir do ego nunca vai ser a realidade que você busca para si, que você verdadeiramente quer. Então, você, para ter a felicidade plena, para se ter uma realidade de abundância, é preciso que haja a criação a partir do interior. É preciso que haja a criação a partir do Deus interior que existe em você. Mas enquanto você se limita ao ego, enquanto você se limita ao corpo, você vai estar produzindo uma realidade que não é a que você quer, você está produzindo uma realidade desagradável para si. Quando você sabe de onde parte toda a criação e de onde vem essa criação, você, de uma certa forma, de uma certa maneira, você se liberta. Você vai viver não mais pelo ego, não mais separado do Deus Criador. Você vai viver uma vida de cocriação, você vai criar uma realidade cada vez melhor, uma realidade cada vez mais próspera para si. Então, reconheça que você pode fazer da sua vida o que você quer, desde que você saiba que tudo parte do interior, tudo parte do Deus interior que existe em você. Simplesmente, se você viver de acordo com o ego, você vai criar uma realidade de acordo com o que você vê, de acordo com o que você vê materializado em sua vida. Passe a criar a vida de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita, acreditando que existe um eu interior, acreditando que existe um ser superior, e que esse ser superior existe na sua essência, e que esse ser vai produzir a vida de acordo com o que você quer, a vida que você busca. Se desprenda do ego, porque o ego vai estar produzindo uma vida de escassez, uma vida de fracasso, uma vida de derrota. Por isso, esteja sempre ciente do eu interior, pois o mundo invisível é ilimitado, porque tudo aquilo que você quer, você pode extrair, você pode produzir através desse mundo invisível. Para isso, basta você imaginar, e a partir do momento que você imagina, a partir do momento que você visualiza, você está acessando esse mundo interior, você está acessando esse mundo espiritual. E a partir do momento que você acessa esse mundo espiritual através de uma imaginação, através de um pensamento firme, você vai estar manifestando, você vai estar materializando, porque você vai acreditar que tudo vai partir do invisível, tudo vai partir desse mundo interior que existe. Reconheça, para que você possa viver uma vida melhor, viva de acordo com esse mundo, viva de acordo com esse eu interior que existe em você.